dia a todos. Eu faço parte do grupo que vai falar sobre o método gravimétrico de não enzimático de fibra alimentar, para fibra alimentar. E o meu grupo é formado por mim, Isabelle, pelas minhas colegas de classe Isabela, pelo Davi, pela Jade, Adriana e Juliana. Eu vou falar um pouco sobre o consumo da fibra alimentar. Ela é encontrada em alimentos e é de suma importância para a saúde do ser humano, porque ela é um dos alimentos essenciais para o equilíbrio, principalmente do intestino. Ela combate e previne doenças como prisão de ventre, obesidade e até mesmo diabetes. Esses compostos eles são usados na tabela de composição de saúde, tanto dos profissionais de saúde quanto da tecnologia alimentar. Ela tem a retirada da fibra bruta, que é uma propriedade muito funcional. E esse tratamento ele é prévio, ele mostra uma combinação de enzimas e soluções que em diferentes níveis de pH e temperatura, elas podem fazer a remoção de amido e a remoção de algumas proteínas, apesar de reduzir a matéria orgânica que está sendo pesquisada. O método que nós vamos explicar, ele adota um processo muito simples, porque ele atua com uma incubação enzimática. E essa incubação, ela é diferente porque o seu procedimento, as suas amostras, são obtidas de forma sequencial. E ela elimina qualquer componente solúvel da amostra. E há também a participação da fibra alimentar solúvel e da fibra alimentar insolúvel. Mas o que é importante lembrar é a diferenciação baseada na solubilidade, que é uma diversidade e torna a função delas totalmente opostas. O primeiro experimento ele mostra o método de forma bem mais, digamos que natural. Ele toma o produto in natura e mas como uma base de resíduo seco. Aí eles são submetidos a um processo que é referido como a determinação de FAT. Ele é processado a partir do FAT, que é a fibra alimentar total. E a precisão e a modificação avaliada nessa pesquisa, ela é obtida através de coeficiente de variação. Eles esperam o testamento de outros alimentos que sejam da mesma linhagem de fibra para fazer uma autoavaliação sobre níveis de pH, níveis de concentração de água. E esses alimentos que foram usados no primeiro experimento foram a acerola, a manga, a saputi, a uva roxa e a pinha. Já no experimento 2, ele se diferencia por causa da filtração imediata, e ela é recuperada pela quantificação da fibra alimentar solúvel. Nessa concentração, a gente pode obter a partir da precipitação da integração da fração solúvel e em seguida ocorrer a nova filtragem, tanto das demais etapas do procedimento. No entanto, ela é um pouco mais simples na cadeia de desenvolvimento. E esse tratamento foi aplicado por alimentos como a acerola, a manga, o abacaxi, o maracujá e o morango. Aqui nós temos a cadeia de divisão, pelo menos que dá para perceber no meu lado esquerdo, ele mostra o processo do experimento 1. Ele passou pela tomada de amostra, solubilização, a precipitação da fibra, a filtração, a lavagem, a secagem, a pesagem e a determinação de, de cinza, de proteína e os cálculos de volume, porque há uma perda. É como se o alimento fosse 100% quando ele está maduro, antes de passar pelo método, e lá no final ele vai perder mais ou menos de 30 a 40% da sua massa,
porque vai ser extraído outros carboidratos que tiverem concentração, porque o método ele usa exatamente a fibra, ele faz a pesquisa exatamente da fibra. E na segunda amostra, ele já faz um preparo já. Ele usa um ensaio sem o preparo. Ele já pega a tomada de ensaio, ele já faz a solubilização de água, a filtração, e ele divide esse recurso, qualquer amostra que tiver, em resíduo e subernante. Aí ele vai colocar o quê? Vai dividir esse processo em FAI e FAS, que é a fibra alimentar insolúvel, vai passar por um processo. A fibra alimentar solúvel já vai passar por outro. E eles vão ter essa função de separação e resultados diferentes por conta dessa fração de solubilidade. Bom, o objetivo do experimento foi avaliar as amostras do fruto e as modificações inerentes de acordo com o processo, e avaliar esses resultados e torná-los eficientes, se são padrões, se são fora de padrões, e se essa redução ocasiona em alguma função entre esse método. O método que foi utilizado foi a fiofilização, que é um modo de secagem que ele usa a baixa temperatura em frutas. Ele é um processo que ele vai diminuindo a temperatura, mas não total, assim, logo baixando a temperatura, ele vai fazendo um processo lento para essa secagem. O resultado do método ele foi que uma boa reprodutividade e uma inerente diferença significativa. Ela não foi uma diferença significativa no processo do primeiro experimento para o segundo. E pode-se concluir, né, que a liofilização ela é imprescindível na fibra, tanto do alimento total quanto na modificação dos métodos, porque ela foi eficiente nos 3 métodos, nas 3 formas de separação. E foi essencial para cada resultado. E o resultado entre elas foi entre, digamos, 1,5 e 0,8. Foi um resultado mínimo de diferença. E, bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigada.